Olá, seja muito bem-vindo à série Acelerador de Carreira. Este é o nosso 7º episódio e é uma edição especial de aquecimento para a aula que vai acontecer no dia 21 de novembro, às 19 horas. E esta aula será um evento 100% online, ao vivo e gratuito, onde vou ensinar como alcançar o próximo nível profissional. Para participar dessa aula, inscreva-se no link na minha bio. O tema de hoje é um atalho, vamos dizer assim, para você acelerar sua carreira e alcançar o próximo nível profissional. Meu nome é Marcelo Mazzini e você, se me acompanha nos 6 episódios anteriores, já me conhece um pouquinho. Veja a minha apresentação em Sobre Mim. Hoje vamos falar sobre algo que muitos de nós enfrentamos, muitas vezes sem perceber, e que tem a ver com como nossas inferências e reações emocionais podem criar obstáculos invisíveis e desnecessários ao nosso crescimento, e como nós podemos superá-los. Falando de inferência, estamos nos apoiando em Roger Schwartz, autor do livro The Skilled Facilitator Fieldbook. Antes de chamar você para uma reflexão poderosa, quero apresentar a você uma definição sobre o que significa um fato, já que é sobre isso que quero tratar com você. Fato significa um evento ou ocorrência objetiva, algo acessível a todos, isolada no tempo e espaço, que revela apenas uma fração da realidade, sem abranger o contexto completo que o originou. É um ponto. Quero trazer de imediato um desafio a você. É possível, vendo apenas o fato, descrever as circunstâncias ou o contexto que levou esse fato a acontecer? Será que é possível ver só o efeito? Tendo em vista que o fato é um mero ponto no tempo e no espaço, fica evidente que por mais que você se esforce, tudo que relatar sobre o fato é fruto de uma história que você conta para você faz uma suposição, uma inferência, baseada em seus paradigmas sobre como interpreta a situação em si, certo? E para deixar você com mais curiosidade, digo que você não visualiza a situação como ela é. Você visualiza essa situação como você é. Vou compartilhar uma história que vivi e quero que você reflita comigo sobre como essas barreiras oriundas das histórias que contamos para nós, baseados nas inferências que originam as interpretações que damos para o que vemos, podem estar afetando a sua carreira e como superá-las para alcançar um novo patamar. Vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu liderava uma equipe e um de meus liderados, um gerente, se viu diante de uma situação muito desconfortável. E desconfortável com o diretor da empresa. O diretor estava insatisfeito com a gestão de custos de obras da empresa. E durante uma reunião, ele expressou de forma bastante dura que achava todos os envolvidos no negócio incompetentes em alcançar os resultados esperados. Ele até mencionou que talvez precisasse fazer algumas mudanças. Agora imagine como é ouvir isso de alguém tão importante, num tom tão intenso. Meu liderado, lembrando que o mesmo era um gerente, imediatamente sentiu um frio na espinha. Ele se convenceu de que o diretor estava falando dele, que era responsável por uma parte importante da empresa, a área comercial, a área de vendas, que ele era o incompetente da história e que a demissão poderia estar a caminho. Incrível. Esse colaborador sentiu o peso de uma série de emoções. Medo, ansiedade, insegurança. Ele começou a pensar em tudo o que fez ou deixou de fazer. E a voz interior dele dizia: isso é injusto, sou competente, dedicado e tenho que escutar isso. É isso.
estão insatisfeitos comigo. Em sua mente, o ciclo de inferência estava formado. E ele fez o que muitos de nós fazemos. Levou a situação ao extremo. Criou um monte de histórias negativas em sua mente, antecipou uma demissão e já se via desempregado. O problema é que, em vez de procurar entender realmente a situação, ele foi dominado pelas próprias interpretações, frutos de sua suposição, de suas suposições e inferências sobre o que tinha ocorrido e pelo peso emocional que elas carregam. O diretor havia sido duro, é verdade, mas ele nunca mencionou o nome dele ou direcionou a crítica de forma direta. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes ouvimos algo e de imediato interpretamos de forma negativa, sem questionar se é realmente o que foi dito? E pior ainda, concluímos que foi dito para mim, sem nenhuma base real, somente subjetividade. Nosso cérebro é programado para agir rapidamente. E quando emoções como medo ou ansiedade estão envolvidas, ele entra em um modo de sequestro emocional, em que agimos e pensamos automaticamente. É como se nossa mente construísse um muro de proteção, só que muitas vezes esse muro nos isola da verdade, sofrendo. E isso é o ciclo da inferência. Interpretamos uma informação com base em nossas percepções, carregadas das emoções do momento, sem confirmar os fatos, e a partir daí criamos uma história que nem sempre corresponde à realidade. É interessante. Afinal, vamos ver o que ele fez, né? Em meio a tanta angústia, ele finalmente decidiu vir falar comigo. Contou sobre o medo de ser demitido, sobre o que pensava ser um sinal claro de insatisfação. Falei da incoerência de suas conclusões, já que o outro diretor não teria autonomia para isso sem falar comigo. E ele insistia: vai acontecer, ele é um diretor e você vai ficar mal na foto se não aceitar. E, para surpresa dele, o que fiz foi perguntar sobre como ele tinha certeza de que aquilo realmente era direcionado a ele. Perguntei se ele havia verificado com o diretor se era disso que se tratava. A resposta foi um grande não. Ele não havia confirmado, porque a emoção tomou conta e ele teve medo de ter uma resposta ainda pior. Mas, instigado por mim, e sendo um profissional de alto nível em termos de domínio de sua função, ele teve seu momento de reflexão e no dia seguinte resolveu ter uma conversa com o diretor para tirar a dúvida. Quantos de nós até não faz isso? Quando finalmente teve coragem de conversar com o diretor, ele descobriu que as coisas eram completamente diferentes. O diretor agradeceu por ele ter ouvido e dado tanta atenção à preocupação que o deixou tão irritado. Aí ficou claro que a crítica não era direcionada a ele diretamente, e sim a uma revisão geral do processo e da dinâmica de execução da empresa. Na verdade, o diretor até mencionou como a atitude dele era importante para a equipe e para os resultados que queriam alcançar. Ele ficou surpreso, claro. Todo o estresse e as suposições estavam apenas na sua cabeça. Essa experiência o ensinou que nem tudo é o que parece e que é essencial buscar confirmação antes de permitir que nossas inferências nos levem por caminhos errados. E por isso eu sempre digo, não fique bravo ou mesmo irracional. Fique, isso sim, curioso com a situação. Entenda, pergunte. Bom, vamos à nossa mão na massa. Esse é o grande aprendizado que quero compartilhar hoje.
entender e desafiar nossas próprias suposições, as inferências, e o impacto emocional que elas causam. As inferências e as emoções fazem parte do crescimento, mas não podemos permitir que elas nos impeçam de tomar decisões, principalmente corretas, que nos impeçam de crescer em nossa jornada. Às vezes até chegamos a duvidar o quanto o desenvolvimento continuado que a gente precisa fazer é essencial, e até achamos que este não vai promover a aceleração de nossa carreira ou promover um outro nível de desenvolvimento. Mas mão na massa faz isso acontecer. Às vezes, os maiores obstáculos que enfrentamos não estão lá fora. Eles estão dentro de nós mesmos. Antes de reagir, pergunte-se: isso é verdade? Estou interpretando de forma precisa o que está acontecendo? A interpretação é oriunda do fato ou o fato mais inferência? Como normalmente, se não sempre será do fato mais inferência, cheque a inferência, pergunte, analise. Há dúvidas, pergunte e esclareça. Isso sempre o empodera. Ao praticar essa análise, você ganha domínio sobre o que sente e age de maneira mais segura e assertiva, tanto em seu crescimento profissional quanto em sua vida pessoal. Assim, comece a praticar, hoje mesmo, já no momento seguinte de ver esse vídeo, e ver que muitos dos atritos, conflitos e desajustes relacionais vão, como que por milagre, deixar de existir. A busca da eficácia sempre será um desafio continuado, mas é o caminho mais curto para fazer acontecer a vida de realizações que procura. Eu lembro do que diz Fred Kaufman em um livro, Consciência nos Negócios. Para maximizar a eficácia, aprofundar relacionamentos e viver com autenticidade, você deve refinar suas opiniões tóxicas e extrair delas a verdade que reside em seu cerne. Para amarrar esse assunto, eu sinto uma história tradicional alemã. Um homem deu por falta de seu machado e suspeitou do filho do seu vizinho. O garoto andava como um ladrão, tinha aparência de ladrão e falava como um ladrão. Contudo, o homem logo encontrou seu machado quando trabalhava a terra no vale. Quando viu novamente o filho do seu vizinho, o garoto andava, tinha aparência infantil e falava como qualquer outra criança. Como dissemos na mão na massa, cheque suas inferências. Cuide de suas emoções. Então eu te pergunto, quantas barreiras invisíveis você tem criado por conta de suas inferências e das emoções que elas despertam? Está na hora de mudar isso e dar um novo passo para acelerar sua carreira e alcançar novos níveis de realização. Afinal, como eu sempre digo, o sucesso é muito mais do que chegar a um lugar. É caminhar de forma consistente, consciente, persistente e perseverante ao longo de todo o percurso. Lembre-se, essa edição especial é para lembrar você que a vida precisa de sua ação para acontecer. Por tudo isso é que construímos o nosso acelerador de carreira. Ele foi desenhado exatamente para ajudar você a fazer essa jornada. Com ele, você terá as ferramentas e o apoio necessário para escrever sua própria história de sucesso. E não esqueça, deixe seu comentário sobre esse episódio e se conhecer alguém que tenha medo de não evoluir ou mesmo de mudar, compartilhe esse episódio e também com as pessoas que conhece, que estão buscando crescimento e evolução. Nos encontramos no próximo episódio. Foi um prazer enorme estar aqui. Valeu e um abraço.